em nossa vida diária. A este culto, com a leitura da palavra de Deus, Salmo de número 3. Salmo de número 3. Nós faremos esta leitura de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Louvado seja Deus. Como diz o verso de número 8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Que nós possamos cantar, exaltar o nosso Deus, aprender da sua palavra e cada vez mais obedecermos aos seus mandamentos. É momento agora para exaltarmos o Senhor por meio de um hino, o hino de número 42. O grande amor de Deus. Ao som do piano, os irmãos podem se colocar em pé para juntos cantarmos ao Senhor.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento teremos também uma palavra de oração. Convido o nosso irmão presbítero Haroldo que nos conduza nesta primeira oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar os irmãos novamente a abrirem a palavra de Deus, agora no Novo Testamento, primeira epístola de João, ou primeira carta de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura alternada também, a partir do verso 5 ao verso 10. 1 João 1, de 5 a 10, de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, neste momento o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós. Que o Santo Espírito de Deus nos auxilie neste momento, para verificarmos o caminho mau ou os caminhos maus que estão no nosso coração, para que possamos primeiramente confessar diante de Deus os nossos pecados, mas também para que Ele venha nos conceder a graça do perdão. Teremos então neste momento cerca de 1 minuto de oração silenciosa, e após cerca de 1 minuto eu mesmo quebrarei o silêncio como oração audível. Oremos todos. Santíssimo Deus, eterno Pai, movidos pela Tua palavra, nós agora queremos reconhecer o nosso pecado. Reconhecer, ó Deus, que por vezes nos afastamos da Tua palavra, negligenciamos os Teus mandamentos, de forma que
não somente nos afastamos do Senhor, mas também prejudicamos a comunhão entre os irmãos. Por isso, ó Deus, nesta noite, fortaleça o nosso coração. Que esta graça e este perdão misericordioso esteja conosco, para que possamos, ó Pai, novamente ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, impactadas por Ti, ó Pai, para que possamos viver inteiramente para o Teu agrado. A Tua palavra diz que quando dizemos não haver pecado em nós, na realidade estamos mentindo. Mas quando nos aproximamos do Senhor, que é a luz da nossa vida, nós podemos então identificar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. E pela Tua misericórdia, temos a condição de verdadeiro arrependimento e contrição diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não seja mais uma oração de confissão, que não seja mais uma memória dos nossos pecados, mas que verdadeiramente o nosso coração esteja arrependido diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, entraram aqui pessoas com seus corações quebrados, com os seus pecados, vivendo de maneira tão distante do Senhor, mas este é um momento para restauração. Por isso, ó Pai, derrama deste maravilhoso perdão sobre nós. Derrama do impacto do Teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai, para que tenhamos o real, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira contrição diante do Senhor, ó Pai. E assim, ó Pai, possamos ser agraciados com a Tua presença em nossas vidas. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, faça isso conosco. Faça isso conosco de maneira contínua, Pai, para que nós possamos viver uma vida de constante arrependimento. E assim, ó Deus, possamos servi-lo com inteireza, com integridade, não com uma vida dupla, mas com uma vida de verdadeiramente servos do Senhor. Pai, só Tu podes transformar isso em nossos corações. Fortaleça-nos, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja, para que mais e mais vivamos uma vida de santificação na Tua presença. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E agora, irmãos, diante deste maravilhoso perdão, diante desta misericórdia que renova as nossas vidas, nós temos a oportunidade e o privilégio de cantarmos ao Senhor, de exaltarmos ao Senhor, expressando toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria e toda a nossa adoração. Neste momento, se você preparou o seu dízimo, a sua oferta, no decorrer do primeiro cântico você terá esse privilégio de trazer o seu dízimo, a sua oferta com o coração alegre, sabendo que Deus tem sustentado a sua vida individualmente, tem sustentado a vida da igreja e tem sustentado também a sua obra. Quero convidar à frente os nossos irmãos da equipe de cântico, que estão responsáveis pelos cânticos esta noite, para que sejamos conduzidos por Ele e que possamos verdadeiramente adorar, exaltar o nosso Senhor. Não deixe que somente eles cantem aqui, porque não é uma apresentação, mas que nós possamos verdadeiramente, todos nós, adorarmos ao nosso Deus, aquele que nos salvou por meio de Cristo.
Louvado seja o nosso Deus. É momento de atentarmos para a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite, que está em Mateus, nossa sequência, nossa série sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso de número 9. Mateus 5, verso de número 9. Lembrando que no verso 1, o texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E então, Jesus passa a ensiná-los, através dessas bem-aventuranças, que agora nós leremos o verso de número 9. Vamos ler todos juntos o verso 9? Duas vezes, bem forte, tá bom? Então, Mateus 5, 9, duas vezes, bem forte, para fixar na nossa mente e também no nosso coração. Leiamos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, auxilia-nos agora por meio do Teu Santo Espírito. Aqueles que já compõem a membresia desta igreja, aqueles que porventura estão nos visitando, aqueles que ainda conhecem muito pouco da Tua Palavra, mas que o Senhor também trouxe aqui esta noite. Abençoa, Deus, a cada um de nós, desde a criança mais nova até o adulto mais experiente. Concede-nos a graça do Teu Santo Espírito para aprendermos, para compreendermos e principalmente para aplicarmos a Tua Palavra em nossa vida. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Para falar então, irmãos, sobre este tema dos pacificadores, O tema do nosso sermão é exatamente esse: os pacificadores, filhos de Deus num mundo em guerra. Os pacificadores, filhos de Deus num mundo em guerra. E para começar então a pensarmos sobre o tema, eu quero propor aqui uma breve história que aconteceu segundo relatos na Primeira Guerra Mundial. E o título é exatamente esse: Paz em meio à guerra. Certa vez, durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu algo inesperado. Na véspera do Natal de 1914, soldados ingleses e alemães deixaram suas trincheiras, caminharam até o campo aberto e trocaram cumprimentos, comida e até, afirma-se, jogaram futebol juntos. Por algumas horas, o som dos tiros foi substituído pelo cântico de Noite Feliz. No dia seguinte, a guerra continuou. Essa história ilustra bem o desejo profundo que habita no coração humano, o desejo por paz, mas ao mesmo tempo também a incapacidade humana de sustentá-la. Jesus, porém, declara: bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, não apenas os que desejam a paz, mas os que atuam para promovê-la. Essa bem-aventurança nos coloca diante de uma vocação santa: sermos agentes de reconciliação num mundo marcado por conflitos, num mundo marcado por guerras. E estes conflitos são pessoais, sociais e também, obviamente, espirituais. E a primeira lição que nós temos a partir desse texto é a natureza da bem-aventurança. Aqui nós vamos pensar sobre o que significa ser pacificador. A natureza da bem-aventurança, o que significa ser pacificador. A palavra no grego, ela é na realidade a junção de duas palavras. A primeira que significa paz e a segunda que significa fazer. Ou seja, pacificador traz a ideia de fazer a paz, os que fazem a paz. Ou seja, o pacificador é aquele que busca promover a paz entre os homens,
Então, esta é a ideia da palavra quando olhamos para o texto grego. É interessante pensar sobre esta palavra, sobre este tema, porque Jesus não fala de pessoas apenas pacíficas, mas de pessoas ativas na promoção da paz. Você já reparou que muita gente fala sobre paz? Muita gente fala sobre estar em um estado de paz. Na realidade, principalmente quando vai chegando o final do ano, o período do Natal, a gente começa a desejar paz para todo mundo. E até mesmo aqueles que não são religiosos, até mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, começam a falar sobre estas coisas. Mas veja, não se trata de um mero desejo, mas se trata de ser ativamente um agente de Deus para promover a paz. E eu quero trazer um lembrete aqui para o nosso entendimento, olhando não somente para essa bem-aventurança, mas para as demais já apresentadas. As bem-aventuranças não descrevem o que o homem se torna pelo esforço moral, mas o que o Espírito Santo faz nascer no coração regenerado. Ou seja, a atitude, a característica, esta maneira de ser um pacificador, não é algo produzido pelo homem, assim como as demais bem-aventuranças. Contudo, é preciso entender que se nós somos verdadeiramente cristãos, vamos lutar para colocar tais princípios em prática. Ou seja, o cristão tem um dever moral e espiritual de colocar em prática a palavra de Deus. Por isso, nesta série que eu tenho falado sobre as bem-aventuranças, há uma ênfase muito grande em cada um dos sermões, na responsabilidade que nós temos como crentes, né? A parte que é de Deus, a parte que é da soberania de Deus, nós confiamos, dependemos dele, mas eu tenho exortado aos irmãos a colocar em prática, exercendo a sua verdadeira responsabilidade diante de Deus e dos homens, né? Então isso é para você e isso é para mim também. Mas pensando então sobre esta ideia de pacificadores, nós precisamos entender também que paz não é ausência de conflito, mas presença da justiça. Paz não é ausência de conflito, mas presença de justiça. Calvino, comentando essa ideia sobre a paz, ele diz algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a verdadeira paz não é simples quietude das coisas, mas a harmonia que nasce da retidão. De novo, a verdadeira paz não é a simples quietude das coisas, mas a harmonia que nasce da retidão. Ou seja, a paz bíblica é fruto da verdade. Não é compromisso com o erro e também não é indiferença para com o pecado. Algo interessante para pensarmos aqui é olhar para este pacificador e comparar, por exemplo, com a atitude de Jesus com os vendilhões do templo. Aquelas pessoas que estavam ali fazendo as suas vendas para adoração. E então o Senhor Jesus olha aqueles homens, né, vendendo os animais a qualquer preço, de qualquer maneira, animais doentes, e as pessoas então não vinham preparadas para os seus sacrifícios, traziam qualquer animal ou às pressas compravam alguma coisa ali, e Jesus condena aquela prática. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega um azorrague, né? Depois você pesquise sobre isso, lição de casa aí, pesquise sobre o azorrague. E aí, Jesus basicamente, na nossa linguagem popular, ele chuta o balde. Ele vira a mesa. E aí a pergunta é, peraí, mas ser pacificador não é algo pertencente aos súditos do reino? E o Senhor Jesus parece agir de forma contraditória? Por quê? Porque muitas vezes o nosso entendimento é que ser um pacificador é se ausentar de conflito. Jesus não corre do conflito. Porque ali o que estava em jogo era a verdadeira adoração. A adoração ao Senhor, ao Pai. E por isso ele age com zelo, por causa daquela adoração falsa que estava sendo prestada pelos homens. Então veja, ser pacificador não é ficar quieto diante de coisas erradas, diante da negligência para com a palavra, não.
Por vezes, Jesus foi muito firme em relação ao pecado do seu povo e de outros também. Então, paz não é ausência de conflito, mas presença de justiça. Martin Lloyd-Jones traz ainda um outro entendimento para colaborar com o nosso entendimento aqui. Ele vai dizer o seguinte: o pacificador é alguém que ama a verdade tanto quanto ama as pessoas, e por isso trabalha para reconciliar ambos com Deus. Então, ele ama a palavra, mas ele ama também as pessoas. Ou seja, logo ele faz uso desta palavra que ele ama para reconciliar o pecador que está afastado de Deus. O pecador que está afastado do outro por causa do seu pecado, ele busca trazer a reconciliação. Aliás, quando nós falamos sobre reconciliação, nós aprendemos que o Evangelho é exatamente isso. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. O Evangelho nos reconcilia com o Pai através de Cristo Jesus. Logo, irmãos, o verdadeiro pacificador não sacrifica a justiça pela harmonia superficial. Não vamos evitar o conflito aqui, vamos manter uma harmonia superficial. Ninguém ama ninguém de fato, mas vamos manter a superficialidade, não vamos entrar em conflito não, é melhor deixar do jeito que está. Não. O pacificador trabalha para resolver os conflitos à luz da palavra de Deus, palavra que ele ama. Irmãos, isso modifica muitas vezes o nosso entendimento. Aliás, isso deve modificar o meu e o seu entendimento. Nós precisamos ser esses promotores da paz. Em segundo lugar, ainda dentro desta primeira parte do sermão, irmãos, pacificador também é diferente de pacifista. Pacificador é diferente de pacifista. É muito importante que a gente possa fazer a distinção, distinguir entre esses dois termos. O pacifista é aquele que repudia a guerra ou o conflito, muitas vezes por razões filosóficas, ideológicas ou políticas. Seu foco está em evitar o confronto. O pacificador, porém, entra no conflito com o amor à verdade, com o amor e a verdade, buscando restauração e reconciliação. Ou seja, por vezes o conflito é necessário. Por vezes há a necessidade de ter um conflito e então resolver este conflito à luz da palavra de Deus. Nem sempre será possível evitar os conflitos. E às vezes evitar o conflito vai fazer com que o pecado permaneça na vida das pessoas. Então digamos, por exemplo, que um irmão tem algo contra outro irmão. E ele não resolve este problema. Aparentemente nós olhamos e podemos pensar que está tudo certo entre eles. Mas na verdade tem um problema muito grande, que está dentro do coração. E a palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado com a raiz de amargura. Aí você não resolve o problema, a raiz de amargura está lá no coração, e vai surgir alguma outra situação, onde aquela raiz que está plantada no seu coração vai, com o tempo, se fortalecer, e então o conflito se tornará ainda maior. Irmãos, é necessário resolvermos os nossos conflitos. A superficialidade não é para nós, não é para o povo de Deus. Então, o pacifismo não nos ajuda a resolver todos os nossos problemas. Ainda falando sobre este ponto, enquanto o pacifista busca a paz pela negação do problema, o pacificador a promove, enfrentando o mal com a graça do Evangelho. A paz bíblica não é ausência de luta, mas o resultado da vitória de Cristo sobre o pecado. Um outro pensador, Agostinho, vai dizer o seguinte: a paz não consiste em que o mal não nos moleste, mas que não nos domine. Olha que interessante. Ou seja, o mal pode nos trazer algum prejuízo, pode nos tocar de alguma forma. A paz não consiste em não haver males que nos toquem, que nos molestem, mas em não sermos dominados por essas coisas. Ou seja,
no lar, na igreja, no trabalho. Não basta evitar brigas, é preciso buscar restauração verdadeira. Algo muito comum, dito pelos crentes, não somente no nosso tempo, mas já há muito tempo isso se repete. É assim, eu tenho um conflito com alguém, o irmão pecou contra mim, e aí eu digo mais ou menos assim, olha, eu perdoo ele, mas que ele fique bem longe de mim. Não tem restauração. Não tem reconciliação. Há um perdão que na realidade é algo da boca para fora, se formos sinceros é isso que acontece, mas não há uma restauração do relacionamento. Agora perceba, o que é que o perdão de Cristo, o que a paz por meio de Cristo promove entre nós e Deus? Pacificação. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus e agora fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubado. E agora eles são um só povo. Por meio do Evangelho houve restauração. A igreja não é só de judeus. A igreja não é só de gentios. A igreja é de gentios e é também de judeus. É a mesma igreja. Por meio de Cristo há reconciliação. E toda esta igreja composta de gentios e judeus são chamados hoje de família de Deus, povo de Deus, igreja de Cristo, corpo de Cristo. O Evangelho traz restauração. O Evangelho implica relacionamento. Lembra que por causa do pecado de Adão e Eva, o que acontece? Aquela comunhão que havia entre Adão e Eva para com Deus, ela é quebrada, ela é rompida. Eles passam a sentir vergonha um do outro, eles passam a fugir de Deus. E como acontecia na viração do dia, eles não têm mais a contemplação do Senhor. O relacionamento foi quebrado. Por meio do Evangelho, o relacionamento é refeito em Cristo Jesus. Então, cuidado com essas frases que a gente gosta de repetir. Ah, eu perdoei, mas não quero ver a cara dele. Isso aí não é Evangelho. O Evangelho traz reconciliação, restauração. É claro que não significa que você vai ser agora o grande amigo daquela pessoa. Às vezes não. Os interesses podem ser diferentes. E N coisas aí para a gente pensar. Mas eles têm uma comunhão, têm um relacionamento. Eles podem andar juntos, apesar de em muitas coisas pensarem diferente. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica e nos coloca juntos para servir a Deus em um lugar. Do contrário, a gente não precisa mais de igreja, né? Cada um cultua na sua casa, mas a gente sabe que não é assim. O Evangelho veio trazer restauração. Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa lição aqui é que o fundamento da paz é a reconciliação feita por Cristo. Aquilo que eu já comecei a dizer. Nenhum homem pode ser pacificador de verdade se antes não tiver sido reconciliado com Deus. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o verdadeiro pacificador. Na cruz, Jesus nos reconciliou para com Deus. Deus e o homem estão novamente unidos por causa de Cristo. Por causa do seu sacrifício naquela cruz. A Bíblia vai dizer que Ele é a nossa paz. E que Ele aboliu na sua própria carne a inimizade. E veja a palavra: para reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. O fundamento da paz é a reconciliação feita por Cristo. Um teólogo já não tão conhecido pela maioria dos irmãos, mas alguém bastante conhecido no mundo da teologia, chamado Herman Bavinck, diz o seguinte: a paz que Cristo traz não é mero sentimento, mas um novo estado de coisas, uma realidade objetiva, fundada na reconciliação. Veja como todos apontam para essa ideia de
reconciliação. A ideia de novamente estar juntos por causa de Cristo. O Evangelho promove esta pacificação. Ou seja, eu não consigo ser um promotor da paz, eu não consigo ser verdadeiramente um pacificador, se primeiro eu não tenho paz com Deus por meio de Cristo. Assim, antes de sermos mensageiros da paz, precisamos experimentar essa paz. Quem foi reconciliado com Deus pela graça se torna instrumento dessa mesma reconciliação. Agora pare um pouco. Irmãos, nós somos pecadores. Nós temos inúmeras falhas. Nós somos frágeis em muitos sentidos. Para o mundo, muitas vezes, aqueles que são escolhidos por Deus são vistos como nada, sem importância alguma. Mas aquele que outrora estava morto, como diz Efésios, nos seus delitos e pecados, Cristo está promovendo a paz entre eles e para com o seu Deus, e agora Cristo os torna pacificadores. Pessoas que antes andavam em oposição a Deus, que na Escritura são chamados de inimigos de Deus. E agora, estas pessoas, em si mesmas, indignas, se tornam instrumentos nas mãos de Deus. Pense no privilégio que é ser um instrumento na mão do seu Redentor. Mesmo com tantas falhas que nós temos, mesmo com tanta dificuldade que nós temos, o Senhor nos chama a trabalhar na sua seara. O Senhor nos chama a promover a paz em um mundo repleto de guerras. O pacificador é um embaixador de Cristo. Paulo nos chama de embaixadores da reconciliação lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Olha, agora vocês são embaixadores da reconciliação. Olha a palavra de novo. Embaixadores da reconciliação. O pacificador não age em nome próprio, mas em nome do Rei da Paz, conforme diz lá Isaías 9, 6. A missão do pacificador é anunciar com palavras, com atitudes, com ações, que a verdadeira paz só é possível em Cristo. Somente em Cristo pode existir a verdadeira paz. Logo, irmãos, o crente, o cristão verdadeiro que experimentou a paz do Evangelho, perdoa, reconcilia e constrói pontes, porque reflete o caráter de Cristo. Irmãos, nós só podemos fazer isso na dependência de Cristo. E olha que interessante, criar pontes. Não somente perdoamos, não somente buscamos esta reconciliação, mas também procuramos construir pontes. E assim nós podemos refletir o caráter de Cristo em nós. Não é à toa que a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão, foi por causa da sua atitude. Eles andavam diariamente, pensando, agindo, criando pontes, refletindo o caráter de Cristo. E então, os de fora, ali estão os cristãos. Não foram eles que deram o nome de cristãos, mas foi quem viu de fora e enxergou o mesmo caráter que havia em Cristo. É claro que havia falhas neles também. É claro que não havia perfeição naquela igreja também, como não há na nossa. Mas para aqueles que já são redimidos por Cristo, a Bíblia fala sobre uma ilustração de uma árvore boa que dá frutos bons. A árvore que é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, o cristão é aquele que reflete a Cristo na sua vida diária, ainda que não na sua plenitude,
mas Ele busca fazer isso cada vez mais e consegue fazê-lo pela graça de Deus que atua em nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a lição é sobre a recompensa prometida, ser chamado filho de Deus. Por que serão chamados filhos de Deus? Aqueles que outrora estavam distantes, aqueles que outrora estavam mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que outrora trabalhavam contrariamente ao Evangelho de Cristo, aqueles que eram apenas criaturas de Deus, mas ainda não filhos, agora podem ser chamados filhos de Deus. Em primeiro lugar, nesse ponto, irmão, ser chamado indica reconhecimento público. Irmãos, é tão bom quando nós não dizemos palavra alguma, mas alguém chega para você e diz assim: você é cristão? Nossa, eu percebi a diferença em você. Não tem alguma coisa diferente em você. Não tem um brilho em você, eu não consigo explicar, mas tem algo em você que é diferente. E aí você pode dizer à pessoa: é Cristo. É Cristo em mim. É Cristo em mim. E aí nós podemos replicar as palavras da Escritura: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora temos, vivemos no Filho de Deus. Por isso, tendo em vista que Cristo pagou um alto preço, a vida não é mais nossa. A vida é dele. Ele comprou a minha e a sua vida com o seu sangue, para que vivêssemos nele, para a glória dele. Porque por meio dele, para ele são todas as coisas. O texto, portanto, não fala apenas de identidade, mas de reconhecimento. Os pacificadores serão reconhecidos por Deus e também pelos homens, como aqueles que se parecem com o Pai. A marca do Filho é refletir o caráter do Pai. Deus é o grande pacificador. Ele buscou o homem caído no seu pecado. Assim, quem promove a paz reflete o coração do próprio Deus. Irmãos, muito antes de buscarmos a Deus, Ele já estava buscando a cada um de nós. A salvação é primeiramente um ato de Deus para conosco, um ato de graça, um ato de misericórdia, e então a nossa adoração, a nossa submissão é uma resposta ao que Ele tem feito por nós, mas tudo começa em Deus. Então nós aprendemos que a imagem de Deus é restaurada em nós quando imitamos sua bondade e paciência para com os homens. Sabe quando você olha para uma criança pequena, o seu filho, a sua filha, e você dá risada de algumas situações, quando a criança começa a imitar alguma fala sua? Primeiro ele começa a chamar ali papai, mamãe, começa a falar as primeiras palavras, alguns gestos que ele faz imitando o pai ou a mãe, e a gente começa a rir, a gente começa a se alegrar. É um filho imitando o seu pai. Assim é também espiritualmente. Nós devemos imitar ao nosso Senhor. Nós devemos imitar ao nosso Deus. A filiação manifesta-se na prática do amor reconciliador. O mundo conhecerá os filhos de Deus, não pelo quanto falam sobre a paz, mas pelo quanto vivem em paz e a promovem. Certa vez, um homem de Deus disse o seguinte: o crente é a Bíblia do descrente. Porque o crente, o não crente, aquele que está afastado de Deus, vivendo na sua impiedade, ele não vai abrir uma Bíblia na sua casa para ler. Ainda que ele tenha ganhado de presente, ele não vai ter a prática da leitura, pelo menos não de maneira rotineira, cotidiana, não, ele não vai ter isso. Se o ler, talvez ele leia a Bíblia como um livro qualquer,
como ele lê o jornal, como ele lê qualquer outro livro. Deixa eu ver o que fala nesse livro aqui. Mas não com um interesse espiritual. Mas pode ter certeza que os não cristãos leem a sua vida. Leem as páginas da Bíblia através das suas atitudes. Através das minhas atitudes. Eu me lembro de um momento, no início ainda da minha conversão, nos primeiros anos, e eu tive o desprazer de ouvir do meu pai na época: se for para ser cristão como você, eu não quero. Duro ouvir isso, né? Mas porque eu não estava o honrando como a Bíblia diz que deve ser. Meu pai estava lendo na minha vida que eu não se parecia com Cristo. Isso é terrível, irmãos. O mundo precisa ler na nossa vida diária que nós verdadeiramente somos servos de Cristo. Veja o que diz João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, se aqueles que estão fora da igreja não enxergarem amor entre nós, não vai haver impacto na vida deles. Não vai haver transformação na vida deles. E não vai haver este reconhecimento. Eles reconhecem que verdadeiramente somos discípulos quando eles veem o amor entre nós. Quando eles veem a mesma hipocrisia, quando eles veem a falta de amor, não, eles não vão querer saber de nós, não. Quem vai querer ir para a igreja? A pessoa já está cheia de problema. Problema financeiro, problema no casamento, problema na criação dos filhos, problema no trabalho. E aí ele vai vir para a igreja para arrumar mais problema. Fala, não vou naquela igreja não. Os irmãos estão se matando entre eles lá dentro. Quando falta amor na igreja, nós depomos contra o evangelho. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, uns pelos outros. Agostinho vai fazer o seguinte resumo: ninguém pode ser filho de Deus enquanto for inimigo da paz de Deus. Ninguém pode ser filho de Deus enquanto for inimigo da paz de Deus. E a aplicação é simples aqui, irmãos. O mundo verá Cristo em nós quando, ao invés de semear discórdia, semeamos reconciliação. Lembra daquele período da escola, isso para os mais experientes, né? Mas os mais novos, como eu, também vão se lembrar de alguma situação. E os mais novos talvez estejam vivenciando isso agora. Quando tem um atrito entre duas pessoas na escola, tem uma palavra que é dita pelos outros. Tem até uma série que replica isso. Ao invés de as pessoas promoverem a reconciliação, a paz, a palavra diante do conflito é briga, 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 briga. Isso reflete o que está no coração dos homens. Não há um desejo verdadeiro por paz. As pessoas querem confusão, querem briga. E elas vão dizer na tua cara: você vai deixar ele fazer isso com você? Você vai deixar ele falar isso? Não, mete o tapa na cara dele. É muito comum esse tipo de ocorrência. Mas nós devemos ser aqueles pacificadores de Deus, que promovem a paz onde quer que nós estivermos. Não meramente para sermos reconhecidos ou identificados como cristãos, mas porque a nossa vida é para a glória de Deus. Talvez a pessoa vai olhar para mim, para você, e vai falar: olha, eles são imperfeitos. É verdade. Mas como estes irmãos lutam para seguir a Cristo. Como estes irmãos lutam para promover a paz entre eles.
como eles buscam acolher o Evangelho nos seus corações, então transmitir o Evangelho de maneira verdadeira na sua prática diária. O mundo precisa ver Cristo em nós, e assim haverá mais impacto na nossa pregação. Concluindo e trazendo algumas aplicações breves para a nossa vida. Nós vivemos dias de guerra verbal, dias de polarizações e de rancor. Mas Jesus nos chama a refletir o caráter do Pai. Ele é o Deus da paz. Neste mundo tão fragmentado, tão quebrado, nós somos chamados a promover a paz. Algumas aplicações mais práticas. Primeiro, no coração. E essa é a mais importante. Antes de fazer a paz, busque-a com Deus. Examine o seu coração e confesse o seu pecado. Qual é o seu pecado? Busque com Deus. Busque estar em paz com Deus. Examine o seu coração e confesse o seu pecado. Segundo, no lar, seja instrumento de reconciliação. Evite palavras inflamadas. Pratique o perdão. Você já reparou que está cada vez mais raro vermos casamentos de 40, 50, 60 anos? Já reparou? Mesmo na igreja? É porque não há mais reconciliação. Não há mais perdão. Nenhum casamento permanece sem perdão. Nenhum casamento permanece sem reconciliação. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor. E como nós precisamos aprender isso? A gente se ira com muita facilidade. E as nossas palavras demonstram a fúria, a ira pecaminosa do nosso coração muitas vezes. Terceiro lugar, na igreja, lute pela unidade do corpo de Cristo. Efésios 4:3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por último, no mundo, proclame que a verdadeira paz não é fruto de acordos humanos, mas do Evangelho do Príncipe da Paz. Recentemente nós vimos um conflito acontecendo entre duas nações, se propôs um acordo ali, e dias depois a gente estava vendo que o conflito, na realidade, de maneira total, não havia terminado, né? Pessoas continuavam sendo perseguidas, mortas. Alguns foram acusados por exemplo, ajudar os Estados Unidos ou falar coisas a eles, trazer informações a eles, e foram condenados ali na frente de todo mundo. Alguns tiveram suas cabeças cortadas, outros foram mortos a tiros. Já havia um acordo de paz, mas a paz não está ali, né? Martin Lloyd-Jones então diz: o maior serviço que um cristão pode prestar ao mundo é reconciliar os homens com Deus. Seja um promotor da paz e trabalhe para reconciliar os homens com Deus. É muito mais do que trazer para a igreja, é muito mais do que convidar para a igreja. É levar esta pessoa aos pés de Cristo, auxiliar esta pessoa, conduzi-la a Cristo, e então, a partir do Evangelho, ter transformado, né, ter auxiliado a Cristo, né, de alguma maneira, para transformar a vida de alguém. E eu quero terminar agora com uma ilustração final. Certa vez, perguntaram a um missionário que trabalhava entre tribos, em guerra, como ele conseguia viver em meio a tanta hostilidade. E ele respondeu: eu não vim para trazer a paz dos tratados, mas a paz da cruz. Quando um homem entende o perdão que recebeu de Deus, ele não consegue mais levantar a mão contra o próximo. Assim como esse missionário,
O cristão pacificador encarna o evangelho que transforma corações e silencia guerras interiores. Há inúmeras histórias de missionários que entregaram as suas vidas por um povo e por vezes foi morto por aquele povo. Que o Senhor nos ajude para que pela sua graça sejamos estes pacificadores por meio do evangelho, como embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós temos agora, irmãos, a oportunidade novamente de refletirmos ainda mais naquilo que já foi anunciado, daquilo que já foi pregado, e então participarmos de maneira muito reverente deste sacramento que é a ceia do Senhor. Convido os nossos presbíteros que estejam à frente para este momento, para que nós possamos todos participar da ceia do Senhor com a graça do nosso Deus. Quero pedir o auxílio do presbítero Haroldo, que mais uma vez nos auxilie neste momento, tá bom? Para a instrução da ceia, nesta noite eu quero trazer o texto de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, do verso 26 ao 30. É muito comum nós utilizarmos o texto lá de Coríntios, de Paulo, onde ele traz algumas exortações ali, mas há outros textos sobre a ceia e este é um deles. Mateus 26, do 26 ao 30. Leiamos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o sacramento é um momento de profunda comunhão. É um momento onde nós devemos refletir sobre o nosso pecado, refletir sobre o corpo de Cristo, sobre a importância que há em pertencermos a este corpo. Por isso, se você é membro de alguma igreja verdadeiramente evangélica, se você é membro desta igreja, se você não há, mas está em plena comunhão com a sua igreja, que você também participe deste momento, porque essa não é a ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a ceia do Senhor. Que nós agora oremos, consagrando estes elementos, retirando-os do uso comum, para que possamos participar desses elementos de forma espiritual. Estarei fazendo esta oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela tua imensa graça, obrigado por tua salvação, obrigado, Senhor, por esta reconciliação por meio de Cristo. Pai, nós somos pecadores, somos limitados, necessitamos da tua graça e somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agora ter a nossa vida mais uma vez consagrada diante do Senhor, para que não venhamos participar mecanicamente deste sacramento. Por isso, ó Deus, também retira estes elementos, o pão, o suco, retira deste momento meramente formal, retira, Senhor, do uso comum estes elementos, para que espiritualmente possamos experimentar da presença de Cristo. Pois Cristo diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue.
Pai, em nome de Jesus, que haja verdadeiro arrependimento entre nós e que haja também um profundo sentimento de gratidão, porque por meio de Cristo temos a redenção e o perdão dos pecados. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos também, aqueles que forem participar, no momento da distribuição, quando o presbítero se aproximar, você poderá se levantar para facilitar a identificação dos irmãos e assim possamos fazer tudo de forma bem ordenada. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. O verso 30
deste texto de Mateus diz o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós não iremos cantar um hino, mas iremos cantar pelo menos um trecho de uma canção, que é mais ou menos assim. Me perdoe que eu não sou cantor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Neste momento, irmãos, nós faremos a oração final. Depois também estarei impetrando a bênção. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua imensa graça, por tua palavra que nos motiva, nos fortalece, nos exorta, nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, no decorrer da semana e de toda a nossa vida, a sermos pacificadores, à semelhança de Cristo Jesus. Abençoa cada um de nós, cada família aqui representada, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Recebam também a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus o nosso Pai, que o ensino, as consolações e a obra do Espírito esteja sobre nós, para sermos pacificadores, hoje e para sempre. Amém.